E aí? Hoje a gente vai falar de um verdadeiro tesouro cultural. Um tesouro que, na teoria, pertence a todo mundo, mas que na prática está sendo trancado por umas muralhas invisíveis. A gente está falando do domínio público. E vamos entender por que é tão importante fortalecer esse acervo para o futuro de tudo que a gente cria e ama. Para começar, vamos quebrar um mito. Muita gente acha que o domínio público é tipo um cemitério de obras, sabe? O que sobra depois que o copyright acaba. Mas a verdade, como essa citação mostra, é justamente o contrário. Pensa nele como a base, o solo fértil de onde brota a maior parte da nossa cultura. E aí é que entra o grande paradoxo que a gente vai investigar hoje. Se essa é a nossa biblioteca cultural, se tudo isso é nosso, por que tantas portas estão trancadas? O que impede a gente de acessar e usar livremente esse tesouro? Bom, para a gente entender quais são essas barreiras, primeiro a gente precisa ter clareza do que estamos falando. Então, o que é, afinal, o domínio público? A melhor forma de pensar nisso é como a matéria-prima da cultura. Olha, a definição técnica é até que simples. O domínio público é basicamente o conjunto de todas as obras criativas, livros, músicas, pinturas, que não são mais protegidas por direitos autorais patrimoniais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a obra deixa de ter um dono e passa a ser de todo mundo. Ela vira um bem comum. E aí o uso fica totalmente livre, para qualquer pessoa, para qualquer finalidade, sem precisar pedir permissão nem pagar nada. E quando que isso acontece? Existe uma regra geral, e o número é esse aí, 70. 70 anos. Uma obra entra em domínio público 70 anos depois da morte do seu autor. E essa contagem começa sempre no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao da morte. Mas não é só o tempo que leva uma obra para o domínio público. Existem outras portas de entrada. A mais comum, claro, é quando o prazo de proteção acaba, mas também tem o caso de obras de autor desconhecido, ou de um autor que morreu e não deixou nenhum herdeiro. Todos esses caminhos levam para o mesmo lugar, esse grande acervo cultural que é de todos nós. E aqui a gente vê a função dele na prática. É como se o domínio público fosse o código-fonte da criatividade, sabe? Um código aberto. Pensa em Shakespeare. As peças dele, como Romeu e Julieta, já inspiraram, incontáveis histórias modernas, de musicais a filmes de Hollywood. E por que isso é possível? Porque a história original é livre para todo mundo usar e se inspirar. Certo. Se o domínio público é tão fundamental assim, por que a gente não vê ele sendo mais usado por aí? A resposta, infelizmente, está em uma série de barreiras que acabam enfraquecendo ele. São as tais muralhas invisíveis que impedem a gente de acessar de verdade essa nossa biblioteca. A primeira muralha é um conceito jurídico que pode ser meio complicado, mas vamos lá. São os chamados direitos morais perpétuos. Funciona assim. O direito de ganhar dinheiro com a obra, o direito patrimonial, esse tem prazo para acabar. Mas os direitos morais, que são aqueles que protegem a integridade e a honra da obra, esses podem ser defendidos para sempre pelos herdeiros do autor. E qual é o problema disso? O problema é que mesmo com a obra já em domínio público, um herdeiro pode simplesmente processar quem fizer uma nova adaptação, alegando que ela prejudica a integridade da obra original. Isso cria uma insegurança jurídica gigantesca e, claro, acaba inibindo a criatividade. Muita gente desiste com medo de um processo. A segunda muralha é o próprio tempo, ou melhor, o excesso dele. Os prazos de proteção dos direitos autorais ficaram mas tão longos, que eles criaram uma espécie de buraco negro cultural. Obras do século XX, por exemplo, correm o risco de simplesmente se perder, se deteriorar, antes mesmo de ter a chance de cair em domínio público. Olha só o que o Lawrence Lessig fala sobre isso, é perfeito para descrever esse drama. A gente está falando de centenas de milhares de obras que estão literalmente se desfazendo, se deteriorando junto com o papel, com a película do filme. E por quê? Porque enquanto elas estão protegidas, ninguém além do dono dos direitos pode autorizar a restauração. E muitas vezes esse dono ou já sumiu, ou não tem dinheiro, ou simplesmente não tem interesse em preservar. É uma perda cultural que não tem volta. A terceira muralha nos joga na cara um paradoxo bem esquisito. É quando a obra é legalmente livre, mas na prática é fisicamente inacessível. Imagina só a situação. Pega uma pintura do Debré, por exemplo. Ele morreu lá em 1848, então a obra dele está em domínio público há séculos. Mas e se a única cópia conhecida dessa pintura estiver na sala de um colecionador particular que não deixa ninguém fotografar, ninguém nem vê a obra? Do que adianta ela ser pública no papel? Ela é legalmente livre, mas na prática está trancada. E aí a gente chega na quarta muralha, a mais moderna de todas. As famosas travas digitais, ou DRM, como muita gente conhece. Pois é, o problema com essas travas digitais
é que a tecnologia que foi criada para impedir a pirataria acaba virando uma prisão perpétua para a obra. Pensa num filme antigo que hoje está em domínio público. Se ele foi lançado num DVD com aquela proteção anticópia, aquela trava digital não some quando o direito autoral acaba. Ela fica lá para sempre. Ou seja, a barreira técnica acaba sendo mais forte e duradoura que a própria lei. Beleza, já entendemos os problemas. O cenário parece complicado, né? Mas agora vamos virar a chave e falar de soluções. O que a gente pode fazer para derrubar essas barreiras e construir um domínio público que seja de fato forte e acessível para todo mundo? A diferença entre um domínio público fraco e um forte é gritante. A gente precisa sair de um cenário de leis vagas e ir para definições legais bem claras. Sair de um acervo que é super difícil de pesquisar e ir para registros públicos, que qualquer um pode consultar. Deixar para trás as travas digitais e adotar formatos abertos e acessíveis. E o mais importante, parar de deixar as obras se perderem e começar a ter uma política de preservação ativa. Então, o caminho para fortalecer o domínio público se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, leis mais claras. A gente precisa de uma definição exata do que é domínio público para impedir que ele seja recapturado ou privatizado de novo. Segundo, organização. Criar bancos de dados públicos e centralizados para que seja fácil para qualquer pessoa descobrir se uma obra é ou não de domínio público. E terceiro, usar a tecnologia a nosso favor. Digitalizar para preservar e, muito importante, criar formas de rotular e identificar claramente essas obras. E por falar em identificação, olha que ideia simples e ao mesmo tempo genial. Um símbolo universal para o domínio público. Pensa bem, todo mundo conhece o símbolo de copyright, o C, e sabe que aquilo significa obra protegida. A ideia é ter um símbolo que comunique o oposto de forma imediata. Essa obra é livre, pode usar, pode compartilhar, pode criar em cima dela. Isso ia encorajar muito o reuso. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa e agora é a hora de amarrar tudo isso e entender por que, no fim das contas, ter um domínio público forte é tão importante. Porque, no fundo, essa discussão não é só sobre livros velhos ou leis complicadas. É sobre o nosso direito de acessar o conhecimento, a educação, a nossa própria história. Um domínio público saudável é a garantia de que a próxima geração de criadores, de cientistas, de artistas vai ter a matéria-prima necessária para construir o futuro. Essa frase aqui resume a ideia toda de uma forma muito poderosa. Depois que o direito do autor acaba, o que sobra é o que realmente importa, a liberdade de uso público e a defesa da cultura, com C maiúsculo. E eu encerro com uma provocação. A gente precisa lembrar que a cultura não é um recurso que acaba, que tem que ser guardado a 7 chaves. Pelo contrário, ela é um ciclo infinito de criação e recriação. Então a pergunta que fica para todo mundo é: o que a gente vai fazer para garantir que essa nossa imensa biblioteca compartilhada continue de portas abertas para a próxima geração de criadores? Valeu, pessoal!